Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o like, o joinha, vocês têm DNA, tem diesel na alma, gostam de caminhões, gostam de motores diesel, seu lugar é aqui conosco. Façam seus comentários, deixem suas sugestões, compartilhem os nossos vídeos. Comentários como esse do José Ivo Oliveira, que sempre está conosco. Muito obrigado, José Ivo. Ele disse o seguinte: aqui em Pernambuco, na capital, nos anos 80 e 90, me lembro que circulavam alguns ônibus Volvo Urbano com caixa automática. Lembro também que nos anos 90, né, pessoal, o câmbio automático nos automóveis falava-se que aumentava o consumo com menor desempenho. Então vamos lá, vamos comentar aí. Em primeiro lugar, forte abraço a todos os pernambucanos, a todos os nordestinos e a todos que nos acompanham, não é verdade? E realmente, o José Ivo, nos anos 80, existia aí alguns chassis da Volvo, né? Principalmente articulados já com caixa automática. E isso fez eu relembrar o primeiro ônibus articulado que eu andei. O primeiro ônibus que eu andei na minha vida. Vou contar sobre ele. E aqui você falou que nos anos 90, né, a fama do câmbio automático é que ele era mais beberrão e tinha um menor desempenho em relação aos carros com a caixa manual. Vamos tomar como exemplo um Monza dos anos 90 com a caixa automática de 3 velocidades e outro com a mesma motorização, mas com a caixa manual de 5. O manual ele entregava realmente um menor consumo e um desempenho melhor ante o seu irmão com a caixa automática de 3 velocidades. Bom, mas por que naquela época, né, os carros automáticos eles eram mais beberrões? É que é o seguinte, né, pessoal? A caixa automática, devido ao conversor de torque, quando você sai com ele, você sai com uma rotação um pouco maior. Tá? Então, quando você tem mais rotações, você tem mais combustível entrando ali, porque não tem como. Quanto maior a rotação, maior o consumo. Então, você tinha ali, sim, aquela... Como é que eu vou falar para você? No momento que atua o conversor de torque, como se estivesse patinando a embreagem. Né? Você vê que o carro automático ele dá aquela... Né, uma sobreaceleração ali no momento, justamente na atuação do conversor. Esse aumento de rotação aumentava um pouco o consumo, tá bom? Só que ao longo do tempo os câmbios automáticos foram melhorando muito e hoje nós temos transmissões fantásticas aí que elas otimizam demais assim a eficiência. Né? E haja visto que agora a maioria das transmissões automáticas tem controle eletrônico, então você tem sempre o módulo da transmissão em comunicação com o módulo do motor para que você tenha a estratégia de troca de marcha otimizada para cada circunstância operacional. E lembrando que também o pé do motorista pode dosar todo esse conceito de troca de marcha, aquela coisa toda. Então o motorista ainda hoje faz toda a diferença na operação de um veículo com câmbio automático também. Tá bom, José Ivo? Mas lembrando que houve um grande avanço nas transmissões automáticas. A embreagem de lock-up, né? Porque depois da atuação do conversor entra o lock-up está entrando mais cedo em relação às transmissões mais antigas. Então houve um grande avanço nas transmissões automáticas atuais. Tá bom? E olha só que interessante, cara. Olha só. Esse carro aí, ó, é um B58, é um Volvo B58, é o carro 022, foi o primeiro ônibus articulado que eu andei na minha vida em 1984, quando eu tinha 10 anos de idade, e a história dele é bem interessante. A extinta Aviação Bola Branca, ela havia comprado 3 unidades de ônibus articulados, né, B58, um deles era esse aí, o 022, carroceria Condor, os outros dois eram carroceria Caio Amélia, o carro 005 e o 006, tá? E aí a história interessante é que era o seguinte, né? Eu com 10 anos já era apaixonado por caminhões e ônibus. E aí eu trabalhava com a minha avó no bazar dela, aqui na Zona Sul, Jardim São Bernardo. Então você tinha que pegar 2 condições para vir para a região do Grajaú, que era contramão. Apesar de ser perto, era contramão. E eu falei para minha avó, eu quero andar nesse ônibus sanfonado, eu quero andar nesse ônibus sanfonado, eu quero andar. E fiquei apurrinhando a minha avó, apurrinhando Dona Maria Dantas. Um beijo para a senhora, avó. Graças a Deus está viva, com muita saúde. Ela está agora com 87 anos, vai fazer 88 no final do ano, em novembro. E nessa época ela tinha a minha idade, né? Eu tenho 49, em 84 ela tinha a minha idade e eu tinha 10 anos de idade. E aí adivinha, gente? Ela fechou o bazar por volta ali das 8 horas da noite.
Aí nós pegamos o primeiro ônibus que apareceu sentido Santo Amaro, né? Naquela época o Jardim São Bernardo tinha a linha 6031 e a linha 6082. 6031 ia para o terminal de Santo Amaro, se não me engano. Terminal? Não tinha terminal naquela época. Deixa eu lembrar aqui. Tinha a linha 6031 que acho que ela fazia um final, acho que em outro ponto ali do Santo Amaro. E tinha a linha 6082, que também é para Santo Amaro, só que ela fazia o caminho inverso, né? Ela ia pela Teotônio Vilela. E nós pegamos esse 6082, aí nós descemos ali na Teotônio Vilela, perto da Belmira Maim, para quem conhece da Zona Sul, conhece aqui, um é um cruzamento da outra aqui, né? E aí, rapaz, fomos para aquele ponto da Belmira esperar esse bendito passar quase 2 horas para esperar esse ônibus passar, rapaz. Nossa, nunca me esqueço desse dia. E aí, quando ele passando ali na Teotônio Vilela, ele ficou naquele cruzamento da Teotônio com a Belmira, com essas 5 setas ligadas. Pode ver que tem 2 no primeiro vagão, 2 ali no segundo e a seta da frente aqui. Quando eu vi aquela mutueira de seta piscando, rapaz, mas me deu uma alegria. E eu falei, olha, finalmente eu vou andar nesse ônibus aí. Nossa, eu tava doido para andar nesse ônibus. Aí que bacana, né? Primeira coisa, quando eu entrei dentro do busão, o que eu fui ver? O painel. Eu olhei no painel, tá lá uma seletora 1, 2, 3, 4D, NR e P. Eu falei, ué, o que é isso aqui? Nossa, que estranho, né? Para mim era novidade, caixa automática em ônibus, nunca tinha visto. Outra novidade para mim foi ver o piso totalmente plano, porque esse ônibus tem motor central, né? Então piso totalmente plano, motor no meio, cara. Falei, nossa, a gente é acostumado com motores dianteiros, motores traseiros em ônibus, e esse carro com a inovação do motor central. Cara, coisa de cinema, aquela roda raiada, pneuzão 1100 por 22, né? Ônibus comprido, na época a gente não via isso. Depois a maior curiosidade foi ver no meio da sanfona como é que funcionava tudo aquilo. Então para mim foi foi uma viagem, cara, sinceramente foi muito bacana. Valeu ter esperado aí quase 2 horas, coitada da minha avó. Meu Deus do céu. Você vê que a criançada apronta, né, gente? Mas esse foi o primeiro ônibus articulado. Eu não esqueço, cara, eu tenho uma memória fotográfica para certas coisas, né? E esse foi o primeiro ônibus aí. Que eu me lembro também que alguns motoristas eles eram mais fixos nos sanfonões, né? O primeiro 022 eu não me lembro o nome do motorista, mas o carro 005, por exemplo, quem trabalhava com ele direto assim era o Sérgio, e o carro 006 era o seu Manuel Português, né? Aí o carro 022 passaram vários motoristas, né? O seu José também, o seu José Moreno, gente boa ele, ficou muito tempo no 022 também. Cara, é só motora fera, velho. Só motora raiz que passaram nos sanfonões aí da Bola Branca. E aí, vocês conheceram? É da minha região? Lembrou um pouquinho? Matou a saudade aí? Depois vieram também os Volvo 3 portas B58 com a caixa ZF6S80, caixa manual de 6 marchas. Ônibus com a mesma motorização, mas com a caixa manual. Rapaz, eram uns ônibus raçudos. Subia demais da conta esses 3 portas. Rapaz do céu. Pra quem conhece aqui, ó, no final da Avenida Atlântica, sentido do bairro, tem uma subida depois do Passa Rápido ali. Os B58 podia estar lotados. Se viesse embalado, subia em quarta ali. Você acredita um negócio desse? Esses dias eu andei no B250. Rapaz, é uma linha aqui, a 675R. Aí tem uma subida antes do Sesc, um subidão ali. Esse B250 não estava nem com lotação de banco. Podia ir primeiro. Tudo bem que era uma caixa Voigt, a primeira é longa, dá quase 30 por hora. Mas eu fiquei pensando aqui comigo, rapaz, se fosse um B58 raiz, né? Podia estar lotado porque ele comia o subidão ali em terceira. Esse eu tenho certeza que o bicho comia em terceira. Ei, máquina, nem parecia que tinha só 250 cavalos. Mas vamos falar aqui da motorização. Motor Volvo THD 100D, 6 cilindros em linha, diâmetro dos cilindros 120,65 mm, curso dos pistões 140 mm, cilindrada total 9.600 centímetros cúbicos, potência 250 cavalos a 2.200 rotações por minuto, torque máximo de 905 Nm, que corresponde a 92 Nm/força a 1.400 rotações por minuto. Taxa de compressão 15:1. A transmissão, pessoal, automática desse ônibus era uma Allison MT 654 Direct Drive, ou seja, a quinta marcha a relação era 1:1 e a primeira a relação era 14,17.
Essa caixa ela tinha opção de 4 conversores de torque. Ela tinha o TC 430 com fator de conversão de 3,59, o TC 497 com fator de conversão de 2,71 para 1, o TC 495 com fator de conversão de 2,21 para 1 e o TC 496 com fator de conversão 1,83 para 1. Agora, eu não sei qual era o conversor de torque usado nessa caixa. Eu, sinceramente, não sei. Tentei pesquisar, mas não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. O eixo traseiro era o RAEV90, canelinha. Tá bom, pessoal? Eixo traseiro canelinha. Depois saíram alguns ônibus articulados com aquele eixo traseiro que tem a letra V na tampa do cubo, né? Era o RAN 281, eixo traseiro RAN 281. Eu acho um dos cubos redutores mais bonitos que nós tivemos no mercado. Ele era bem saliente, né? Tinha a V na tampa do cubo, vocês lembram disso? Depois começou a sair. A CMTC teve alguns articulados com a caixa manual, com a ZF 6S80, tá bom? Só a título de curiosidade. Pois é, pessoal, você vê como é que as coisas, né? Um comentário assim remete à nossa infância, traz algumas lembranças bacanas, né? Você vê, esperar quase 1h30, coitada da minha avó. Dona Maria Dantas, ó, beijão, amo você. Graças a Deus, viva e com muita saúde. Vai chegar aos 100 anos a minha avó, com certeza. Fé em Deus, com muita saúde, não é verdade? E é isso aí, ó, matando a saudade dos bons tempos daqueles ônibus, né? E às vezes as pessoas podem até perguntar, poxa, quais eram os ônibus da época? Ah, se vocês quiserem saber, deixem aí nos comentários que eu faço um outro vídeo comentando aí dos ônibus dessa época que eu tenho muita saudade. Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo agora, hein, o José Ivo Oliveira, certamente entraria e voltaria em 1984 para andar novamente aí no B58, matar a saudade, né, cara? Muito bacana, muito bom. Obrigado, né, por você ter tocado nesse assunto, que aí a gente relembrou uma passagem muito bacana. Agora, mais uma vez eu falo, minha avó teve muita paciência, não é verdade, pessoal? Gente, agora se inscreva no canal, vou pedir mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos um treinamento para a formação de instrutores multimarcas, multissegmentos para caminhões e ônibus. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. No final desse vídeo tem um redirecionamento para a página, caso vocês tenham interesse. Bom, pessoal, José Ives, muito obrigado a todos vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, um forte abraço a todos. Anderson Dantas da Eco Training, até o próximo vídeo.